Meritocracia não existe. As pessoas são diferentes. As pessoas nasceram em situações diferentes, entendeu? Teve todos os auxílios diferentes. O cara que nasceu com mais dinheiro, ele vai ter um auxílio gigantesco para a vida dele, ao contrário de gente que tem que trabalhar. É tudo muito polarizado. Se você não pertencer ao grupo A, obrigatoriamente você pertence ao grupo B e eles não se misturam. E se misturarem, vira guerra. Mas sabe o que pega? Por exemplo, tem um lugar que... isso vai ser muito polêmico, meu Deus do céu. Tem um lugar que eu tenho um pouco de horror, que se chama Rua da Lama. Todas as vezes que eu passo naquele lugar, eu só vejo camisas como a sua UFES, em horário de aula. Os maconheiros que tem na UFS tem a quantidade média de maconheiros que tem no mundo. Não é exclusivo, tem em todos os lugares isso. O vídeo funcionará da seguinte maneira: afirmações serão ditas, e aqueles que concordam iniciarão a discussão. Os que não concordam falarão logo em seguida. Cara, eu acredito que sim, porque, mesmo que a pessoa tenha condição, ela vai procurar um benefício melhor por ser pública e não só pela questão de gratuidade, por questão de ensino mesmo. Oi, meu nome é Gustavo, eu faço arquivologia, faço faculdade na Universidade Federal do Espírito Santo, faculdade pública. E espero que todos tenham uma vida maravilhosa. Eu também concordo com essa afirmação, porque eu acho que dinheiro tá difícil para todo mundo, então o máximo que todo mundo que puder economizar, acho que vai preferir economizar, ainda mais que faculdade são longos períodos e que eu acho que é uma grana economizar. Meu nome é Isabela, eu tô cursando o 7º período de Direito, eu faço faculdade na Universidade de Vila Velha e hoje eu não vou fugir do debate. Eu acho que isso não é verdade necessariamente. Claro que vai ter gente que, como não conseguiu passar na pública, vai para particular. Só que existem realidades diferentes. Tem gente que trabalha, a faculdade pública geralmente o horário é muito específico, você tem que se dedicar, tem que poder conseguir. Muitas pessoas, muitos amigos meus, trabalham o dia todo e estudam à noite e só conseguem fazer isso em faculdades públicas, por exemplo. Particulares. Oi, meu nome é Francisco. Eu estudo na Universidade Federal do Espírito Santo, faculdade pública, faço matemática e hoje eu vou defender a minha faculdade. A minha razão de discordar disso seria o fato de que a gente tem que analisar cada caso, no sentido de que eu nem fiz Enem, eu nunca fiz Enem, nem para treinar. A questão do financeiro, a gente tem que analisar o sentido de que o filtro da faculdade pública, ele já começa desde antes na escola, porque se vocês pararem para pensar, só pegar o estacionamento da UFES, pelo menos de medicina, temos todo mundo estudou no Darwin, no Leonardo da Vinci, só carrão. E por quê? Porque pagou uma escola boa, cursinho bom pra estar ali. Então a questão do dinheiro, você acaba suprindo a possibilidade de uma pessoa que não tinha essa grana, por causa da pessoa que tinha a grana chegou lá, entendeu? Me chamo Heitor, eu faço faculdade privada, especificamente na Universidade de Vila Velha, no curso de Direito. Estou no 10º período e se um dia eu fugir de debate é porque estava tendo tiro. Realmente tem gente que, quando está na faculdade pública, como não tem a responsabilidade, não tem que ter que pagar, acaba não valorizando tanto quanto eu teria que valorizar. Mas a universidade, ensino, realmente não está pesando bolsa e não valoriza tanto. Eu concordo com o meu parceiro. Muitas pessoas, de fato, elas se acomodam. Acho que a palavra-chave seria comodismo. Porque é aquela coisa ali, não sei o que estou pagando. Às vezes a pessoa também não tem pressa de formar. E, eventualmente, quando perde a vaga e começa a doer no bolso, aí sim. Eu não concordo e nem discordo, por causa que eu não tenho muito essa visão sobre dar mais valor. Eu já dou valor o suficiente para minha faculdade, eu gosto muito do que eu faço. Então, questão de dar mais valor à faculdade quando eu tô pagando, não é uma questão disso, por causa que eu já pago a minha faculdade com a minha alma, então tá tudo certo. Eu não tenho muito como opinar na situação, porque eu sou de escola particular e eu só tenho essa vivência. E eu já acho que na escola particular o pessoal já não valoriza, sabe? Tem aluno muito, desculpa falar, mas muito vagabundo, que fica fazendo o 3º período, estando no 10º. E eu acho que, isso independe de faculdade ser pública ou particular. Gente que não dá valor às coisas vai existir em qualquer âmbito, então...
Só serve para saber o que seria. Eu concordo com a pergunta, porque eu conheço várias pessoas que demoram tempo pra caramba pra formar, porque entram no comodismo. Já passei pelas pessoas fumando coisas ilícitas. Ainda o fato de que a pessoa se sente superior pelo fato de ter passado uma prova. Muita gente critica as pessoas pelo estereótipo de ter muito maconheiro, ter muita gente fumante. Muitas pessoas veem esses alunos que ficam por aí no tempo livre delas fumando, bebendo, essas coisas, mas o que realmente importa é a sala de aula. Mas sabe o que pega? Por exemplo, tem um lugar que... isso vai ser muito polêmico, meu Deus do céu. Tem um lugar que eu tenho um pouco de horror, se chama Rua da Lama. Todas as vezes que eu passo naquele lugar, eu só vejo camisas com UFES em horário de aula. E eu tenho um horror tremendo quanto a isso, porque a Rua da Lama parece que pertence às pessoas da UFES. Queria dizer que a universidade é um lugar público. O espaço é público. Os maconheiros que tem na UFS tem a quantidade média de maconheiros que tem no mundo. Não é exclusivo. Tem em todos os lugares isso. Essa é a realidade. As pessoas fumam, as pessoas usam. E a Rua da Lama é um lugar de entretenimento que está lá em frente à UFS. Extremamente conveniente para intervalos entre aulas. E as aulas são muito quebradas. Eu concordo que vai ter gente esquisita em todo lugar. Em todo lugar eu acho que tem. E eu acho que não é uma exclusividade só da faculdade pública, por isso que eu não concordo com essa afirmação. Eu concordo com essa frase. Por que eu concordo com essa frase? É aquele clichê de ninguém se define por uma prova. Eu acho que o que define a pessoa é a constância do dia a dia e que ela faz com suas produtividades, etc. E, de fato, as pessoas da faculdade pública se vê no ar de superioridade das particulares só por ter feito uma prova. Então, eu concordo com essa afirmação. Eu sinto muito essa rixa entre pública e particular, os alunos da pública versus alunos da particular, sendo que o ensino é tão bom quanto e que realmente a única coisa que difere é que uma pessoa teve mais tempo ou teve mais condições de passar numa prova do que outra pessoa. Eu concordo com a sua opinião de prova não define quem você é. A questão que você falou sobre particular e pública, dependendo de qual que ela é, pode ser boa ou ruim. Então, não depende exatamente sobre se é público ou particular. A frase que o povo da federal se acha mais, né, se acha mais porque fez a prova. Na prática, isso não é verdade. Realmente, tem muita gente que se acha muito, mas não acho nem pela prova, porque você vai pegar o pessoal da particular, principalmente, mas como o VV, enfim, assim, tem. Aí, que, pô, é um pessoal que se acha no nível hard do ciastismo, entendeu? Então, você não acha que, por exemplo, o pessoal da pública, eles têm esse ar de superioridade? Você não concorda com isso? Se tem, realmente tem, mas não são todos. Mas a maioria. Não acho que seja a maioria. Qual outro problema teria criado a cota? Não existe nenhum problema. Aliás, ela resolve um pouco do problema, nem resolve o problema inteiro. Não vejo um motivo para criar um problema para isso. Não necessariamente um problema, e sim na fiscalização de como isso se dá. Porque, por exemplo, eu conheço muitas pessoas, muitos colegas, que se utilizaram por meio da cota para ganhar vantagem. Como, por exemplo, estudou a vida inteira em colégio particular. Aí chegou no ensino médio, vai para a pública para poder ganhar cota. E isso eu acho um absurdo. A pessoa teria o dinheiro, sabe, de conseguir passar numa federal, de conseguir ir para uma particular, só que ela se utiliza desse mecanismo para conseguir uma vantagem, isso tirando uma vantagem de outra pessoa que necessitaria, sabe? Eu acho que tinha que ter uma fiscalização maior, um controle maior disso. Eu ouso em discordar dela. É o que acontece. A gente é do direito, eu tenho que puxar um argumento mais jurídico. De forma genérica, o direito ele busca sempre a justiça. Que a cota nada mais é que você tentar tratar o igual como igual, o desigual como desigual. O argumento é superficialmente até interessante. Que, mas aí a pessoa estudou e transferiu para público, poder pegar a cota. Só que a questão é, se você não tivesse a cota, você estaria suprimindo o direito de uma maioria que precisa em detrimento de uma minoria que não precisa. Então, criaria um problema muito maior. Eu não falei em relação a não existir a cota, e sim como a cota ela não é fiscalizada, sabe? Como não tem essa amplitude de fiscalização da cota. Eu sou a favor de cota, só que eu acho que tem que ter uma fiscalização maior, sabe? Tem que mudar o jeito que é feito, mas em questão pelo menos a cota de renda,
O jeito que a fiscalização é feita é absurda de burocrático, absurda. Você tem que mandar o documento do seu cachorro, do seu vizinho, é bizarro. Concordo. Não integralmente, mas eu acredito, pelo menos na minha bolha social, as faculdades particulares que eu conheço, elas, de fato, elas preparam... Tanto é que a grade, quando eu fui escolher a faculdade de Direito, como eu não fiz Enem, eu olhei a grade que eu gostaria de estudar. Aí eu me interessou, não era uma coisa mais de equilíbrio entre OAB e concurso, então aí eu fui por esse lado mais do concurso. E, de fato, as outras faculdades que eu pesquisei, a grade era voltada, eu não vou citar nome, mas tem uma faculdade aqui em Vitória que a grade é totalmente voltada para você ser um advogado empresarial. Então, na minha bolha social, eu concordo com isso. A tendência é que a particular condiciona a pessoa ao mercado de trabalho e a federal condiciona a pessoa a ser mais pro lado teórico, filosófico, etc. De certa forma, eu concordo que a particular faz o mercado de trabalho e a pública faz a parte teórica, porém, tipo assim, a pública tem muito mais pesquisa do que a parte de mercado de trabalho e a particular muito mais, como você falou, muitas grades específicas para certos caminhos do que pesquisa. A faculdade privada, o foco dela é gerar lucro e gerar pessoas que trabalham em prol de outras empresas privadas. Na faculdade pública, forma o indivíduo mesmo, e não forma ele como uma máquina, algo para o trabalho. É tanto que 90% dos artigos científicos são feitos por faculdades federais. A universidade particular quase não tem dedo nisso. Mas acaba que a universidade federal é tão boa, talvez até melhor, para o mercado de trabalho. É o que mais pesa no currículo. Para maioria das empresas, se tiver o cara lá federal e o cara particular, geralmente, no curso, o cara vai ir na federal, se for esse que ele for ter que escolher. A nota do MEC são as maiores, as federais são as melhores universidades do Brasil e do mundo. Eu discordo, porque quem faz a faculdade realmente são os alunos, então eu não acho que tem como medir isso, porque tem alunos tão bom quanto na faculdade particular. Você falou, tipo, que a faculdade pública, ela forma mente pensantes. É como se você estivesse excluindo o particular, sendo que quem faz a faculdade é o aluno. Então, tudo depende da dedicação de cada aluno, e não essa diferenciação, sabe, de público ou particular. O mundo é polarizado hoje em dia. E, quiçá, na faculdade pública, que é o típico estereótipo de que opiniões mais fortes, umas opiniões mais homogêneas de determinado político, seja para negativo, seja para positivo. E, de fato, eu conheço pessoas, um amigo meu fez economia, e ele era um lado A, e lá, preponderantemente, é lado B. E ele foi excluído. Eu concordo pelo tudo que a gente vê na mídia, né? Até por convivência com amigos que fazem UFES e tal. É tudo muito polarizado. Se você não pertencer ao grupo A, obrigatoriamente você pertence ao grupo B, e eles não se misturam. E se misturarem, vira guerra, vira discussão e acaba numa explosão e bullying e toda essa cadeia, sabe? Isso aí é um absurdo, não tem nenhuma situação que sua politização é importante lá. Eu gostaria até que fosse um pouco mais. Você disse que ou é lado A ou lado B. Não existe só lado A e lado B. Existem milhões de movimentos estudantis que existem em todo lugar e existem na UF, só que você não é obrigado para nada em nenhuma matéria. Como você falou sobre o lado político, sobre o seu amigo em economia, ele comentou, só que ele foi excluído. Só que a questão é se a pessoa não tiver um lado político, não expressar o lado político dela, ela ser excluída. Eu sou um exemplo disso. Eu não sou excluído pelas pessoas. Eu me mantenho no lado neutro, onde a minha opinião é particular, certo? Eles não me excluem a partir do momento que eu falo isso. Tipo, eles simplesmente pensam se eu sou do lado oposto ou não, mas eles não tiram uma própria conclusão. Mas, por exemplo, se você falou que você se mantém neutro, mas uma pessoa neutra, ela se camufla nos dois grupos. Se você, por exemplo, se declarasse, posso supor que o seu grupo é do lado A, se você se declarasse do lado B, você acha que eles se declarassem, vestissem a camisa e batessem no peito que você é do lado B, você acha que eles realmente iam manter a mesma convivência, a mesma harmonia, tudo? Desculpa, mas isso... Então,
É isso Mas- que eu tô falando, mas sabe? isso É é- essa polarização que eu acho que tem muito forte na faculdade pública. Mas isso é em qualquer relação social. Lá é a universidade é um espaço público, não dentro da sala de aula. Com o professor isso não acontece. Agora, se meus colegas, eu me posicionei, eles têm uma posição diferente, isso vai acontecer em qualquer lugar que eles têm uma posição diferente. Isso aí não é uma questão de a universidade, só Tudo bem, mas não tem que ocorrer essa exclusão por você pensar diferente. Não tem que ocorrer essa exclusão. Todo mundo pensa diferente, todo mundo vai ter ideias diferentes. Não é por conta disso que você tem que excluir alguém ou deixar de conviver com aquela pessoa, sabe? E eu acho que existe muito isso. Pelo menos na visão que eu tinha quando eu estava no ensino médio, um professor de química, ele fazia UFES, ele dizia que pegava mais por causa que ele conseguiu o cargo de professor na frente de alguém que era de particular. em geral, vai estar sempre federais na frente. Na maioria das vezes, as piores universidades são particulares. Eu acredito até que na maioria das vezes, maioria dos cursos, se tiver lá o cara mesmo curso particular e federal, se for isso, vai escolher, como eu disse antes, o cara vai escolher na federal. Eu discordo de cada vírgula e ponto do que os dois falaram, com todo respeito. A questão que você pontuou de, as melhores faculdades, isso não tem como fazer uma métrica disso, no sentido de que nenhuma faculdade federal tem entre as 100 melhores do mundo, por exemplo. A USP está em primeiro lugar, a UFMG em segundo e a FGV em terceiro. Então, tipo, esse parâmetro é um parâmetro que não deve ser usado a termos de fundamento. Quanto a refletir sobre a afirmação, por que eu discordo? Porque, no fim das contas, o que o mercado de trabalho quer, o que o concurso público quer, enquanto você na condição de um servidor público, etc., é sua competência. Ele não quer saber de onde você veio. Não quer mesmo. Eu venho do contexto de mais empresarial e eu já vi diversas vezes lugares que eu trabalhei você ser demitido por ser incompetente, não porque você veio da UFES, UVV e etc. Porque se você fizer, abre aspas, cagada, você vai ser mandado embora. UFES, USP, o que seja. Então, de fato, o que mais preza em face disso é sua competência, sua capacidade. Eu não concordo com essa afirmação, inclusive, eu acho que concordar com essa afirmação seria concordar com você colocar a faculdade pública superior à faculdade particular e o ego também dos estudantes da faculdade pública. Porque você concordar com essa afirmação é você colocar a faculdade pública lá em cima e colocar a faculdade particular embaixo como se fosse inferior. Concordo, principalmente na particular, porque na particular 90% são os pais que pagam. Então, sem eles, eu acho que eles nem se coçariam para ir trabalhar, para conseguir estudar. Exatamente. E na pública também, toda a assistência para entrar na faculdade, faculdade pública, muitos cursos você não vai conseguir trabalhar, se conseguir vai ser meio período, você vai ter que ter assistência da família grande. Na particular, a mesma coisa, né? Dinheiro, enfim, totalmente, 100%. Até porque você precisa de muita garra para conseguir trabalhar 6x6, ou qual seja a escala que você faz. Sem ajuda da trabalhar família, sem a nossa. ajuda da família para manter a casa, para manter os estudos, ainda mais para ter tempo para passar numa faculdade ou ter tempo de sustentar, bancar uma faculdade particular. Exatamente. Tipo, cursinho, tudo. Não, É muito difícil. Demais, então com certeza. eu acho que essa métrica cairia muito sem a ajuda da família. Tipo assim, pra começo de conversa, eu pensei em sentar, principalmente por causa que eu amo muito meu pai, né? Ele é uma pessoa muito importante pra mim, porém, desde a infância até os 17 anos eu queria ser militar, né? Só que a partir dos 17, 18 anos eu repensei melhor e desisti. Só que meu pai, pelo menos minha mãe, ela até foi a favor, só que não me ajudou nem moralmente, nem financeiramente. E meu pai, de certa forma, ele foi totalmente contra. Então, para mim, a minha família é muito importante, mas no quesito de educação, eles não me apoiaram da maneira que eu gostaria, no caso. E o meu argumento é mais por uma questão até mesmo de experiência própria, simplesmente porque os meus pais não queriam que eu fizesse a faculdade de Direito. E eu me descobri no Direito, eu adoro, eu amo o que eu faço, eu amo estudar Direito, eu tenho tesão de estudar Direito. Então, eu acho que o que mais pega para responder a afirmação é a vontade em si, a vontade da pessoa. Às vezes a vontade é falseada pela uma realidade que impõe nela, mas eu acho que o que pega sempre vai ser a vontade da própria pessoa, porque no fim das contas você que vive a sua própria vida. Mas você não acha que seria muito mais difícil se os seus pais, por exemplo, não pagassem a faculdade, ou se os seus pais não, sabe, se os pais em geral não pagassem a faculdade, ou se não desse pelo menos esse, mesmo que não seja motivacional, esse suporte financeiro mesmo,
Tem gente que sente muito mais dor do que o outro. Tem gente que está numa situação muito pior do que o outro, mas... Ainda é uma dor. Exato. É uma dor. Ela aguenta aquela dor, porque ela não tem a realidade de que o outro tá... Entendeu? Mas ainda assim, você precisa pagar a faculdade para entrar. O cara que não vai ter condição, ele não vai ter como. Se ele não tiver assistência na vida, o cara que tá na periferia, o cara que tá ferrado, nunca vai conseguir, não tem vontade que vai fazer ele superar e conseguir entrar no UVV, não tem como. Mas é exatamente isso que eu fico refletindo, porque essa questão de, pô, mas é muito difícil, o cara trabalha... Mas é que tá, às vezes pra ele não é. Às vezes pra ele já virou uma rotina. Às vezes pegar o ônibus 2 vezes no dia já virou uma rotina, não dói pra ele, mas dói pra gente, porque, cara, como ele tá se lascando. Essa questão que eu falei da perspectiva de sofrimento é uma coisa muito real, porque, para pensar, existe uma coisa na ciência que é chamada neuroplasticidade. O ser humano acostuma com tudo, absolutamente tudo. A gente tem diversos documentários desde o Holocausto, etc., que o ser humano acostuma com tudo. Então, isso aí é um condicionamento de comportamento que a pessoa não sofre o quanto você está pensando que ela sofre. Entendeu? Mais ou menos. E aí o seu argumento é um argumento mais emocional, porque você deve ser um cara mais familiar, etc, etc. Mas o racional é o que eu voltei mais para o lado da ciência. Meritocracia não existe. As pessoas são diferentes. As pessoas nasceram em situações diferentes, entendeu? Teve todos os auxílios diferentes. O cara que nasceu com mais dinheiro, ele vai ter um auxílio gigantesco para a vida dele, ao contrário de gente que tem que trabalhar desde o começo da vida, desde o ensino médio, antes, para poder se sustentar. Então não tem como ter meritocracia. O meu colega da minha classe na faculdade federal, ele pode ter muito menos tempo do que eu, porque ele tem que trabalhar. Existem N variáveis para se considerar. Assim como também, por exemplo, muitas pessoas de medicina, pessoal de medicina da pública comenta que as pessoas da particular são várias pessoas ricas que só não fizeram Enem por causa que queriam fazer particular. Só que a mesma coisa acontece com o pessoal de medicina da pública. O pessoal veio de um cursinho preparatório, veio de várias preparações de particular, veio de várias bases maiores, diferente das pessoas que realmente foram por mérito, estudaram lá por pública, pela questão do governo. Eu acredito que são dificuldades, cada um tem suas dificuldades, que são dificuldades similares, assim, sabe? São dificuldades diferentes, mas ao mesmo tempo são parecidas. Tenho muitos colegas na faculdade particular, não tiveram oportunidade nem tempo de poder estudar ou fazer um cursinho para passar na faculdade federal e estão trabalhando dia e noite para manter na faculdade particular. Então, eu não acredito que é 100% meritocracia, eu também não acredito nisso, porque são dificuldades diametralmente opostas. Então, eu vou numa linha parecida com a dele, só que vou dar uma discordada parcialmente. Eu acredito que a meritocracia ela seria exceção, no sentido de que a gente que é do direito, a gente tem exemplos muito bons que seria o concurso público. Por exemplo, eu conheço diversas pessoas, e aliás eu sou concurseiro, então eu tô nesse meio, eu conheço diversas pessoas de N variadas faculdades, seja municipal, federal, estadual, particular, que conseguiram passar em concursos de alto nível, que a gente diz, promotor, carreiras jurídicas, etc. E assim, o concurso público, acho que ele é o melhor funil para dizer que, tipo, não tem nada a ver com meritocracia, não tem nada a ver particular e privada, porque, de fato, se inscreve 50 mil que passa 2. Isso, para mim, é o exemplo que mais pode exemplificar de forma nítida essa questão para responder essa pergunta.